Se você acabou de comprar um Toyota, talvez um Honda novo, talvez devesse ter olhado para outro veículo em vez disso. Vamos falar sobre isso agora. Se todo mundo começa a confiar em marcas como a Toyota porque elas criam veículos realmente confiáveis, a Honda também. Eles enfrentaram altos e baixos, problemas com câmbio transmissão continuamente variável e diluição de óleo e combustível nos motores turbo 1.5. As coisas estão mudando. Um novo concorrente chegou e vale a pena conferir. Fico surpreso quando as pessoas compram esses carros sem sequer considerar o Mazda CX-5 com tração nas 4 rodas. Pegue o Skyactiv G, que é como a Mazda diz. Sabemos fazer um motor melhor e agora ele é confiável. Mas a Mazda não é perfeita. Há 15 ou 20 anos muitos enferrujavam facilmente, mas a Mazda tem feito veículos bem confiáveis. E as pessoas frequentemente me perguntam, eu quero algo relativamente acessível, quero algo confiável, algo um pouco mais à moda antiga, mas que ainda assim não pareça velho. Falamos da nova linha de modelos da Mazda. Quero dizer, CX-5S como este CX-50 que é mais baixo e largo. Mesma plataforma, com mais detalhes, preço maior, mais recursos e visual mais esportivo. Eu pessoalmente adoro os Mazdas. Já tive Mazdas ao longo da minha vida há muitos anos atrás. Já tive RX-7, alguns deles, já tive GLCs 323, eu adoro a marca. Acho que eles são muito frequentemente ignorados. Quero dizer, esqueça a questão do estilo, porque se você olhar para os Mazdas agora, acho que eles estão fazendo coisas muito mais ousadas, por assim dizer. Comparado a alguns dos Toyotas e Hondas, você sabe que eles têm um visual um pouco mais esportivo. Gosto muito dos Mazdas mais novos, como o CX-5 e o CX-50. Até mesmo no Mazda 3, que é o carro deles, você pode escolher entre o sedã ou até aquela traseira mais arredondada e desajeitada na versão hatchback. De qualquer forma, todos eles são muito esportivos, e a dianteira é o que realmente define os Mazdas modernos. Acredito que eles melhoraram muito, mas vai além do estilo. Porque, quero dizer, se você olhar para a Mazda, é um design limpo, não está cheio de todo tipo de enfeite, e talvez isso faça parte do jogo, talvez esse seja o ponto. A simplicidade vence o jogo nesse caso. Acredito em um mundo complexo e em veículos muito complicados. Todo mundo está indo para injeção direta de combustível, todo mundo está indo para os turbocompressores, todo mundo está indo para a tecnologia híbrida e todo mundo está jogando tudo o que pode nisso. Mas a pia da cozinha no painel, só para impressionar e atrair pessoas ao veículo mais novo, tentando convencê-las a comprar a última versão do que estavam vendendo. Mas a Mazda tem mantido um perfil bem simples. É um veículo que as pessoas simplesmente não olham com tanta frequência e eu realmente fico chocado com o motivo disso. Lanternas traseiras bem limpas e eficazes, mas não parecem tão baratas. Quero dizer, olhe para o Toyota, por exemplo, se agora a Toyota faz isso há muito tempo. E você realmente não pode criticar a Toyota por sua ótima qualidade e confiabilidade. Mas se você olhar apenas para o estilo geral, este é um visual bem quadradão. Enquanto a Toyota, você sabe, certamente domina o quesito confiabilidade e quase dá para dizer que ela reina nesse aspecto, a Mazda definitivamente está elevando o nível quando se trata de estilo. Aqui você tem algo quadrado e robusto, mas também algo que lembra muito mais a versão da Lexus feita pela Toyota, a série NX parecida com a versão básica. Mazdas, até mesmo se você olhar alguns dos detalhes, ok, eles colocaram LED aqui. Eu gosto de falar superficialmente no início, mas também vamos entrar na questão da confiabilidade e dos custos de propriedade desses veículos aqui. O estilo é o que mais chama a atenção. Muitas pessoas se preocupam com confiabilidade, recursos, durabilidade e o estilo de vida desses veículos, valorizando elementos simples que facilitam o uso. Mas os faróis parecem muito interessantes e certamente são um belo avanço e uma melhoria em relação ao que você vê. Na minha opinião pessoal, você está ótimo. Você tem alguns belos detalhes cromados aqui, você tem esses faróis, projetores de estilos diferentes e, fora isso, quero dizer, é um veículo de entrada feito para as massas, não de luxo. Por isso você não terá tanto brilho e luxo, mas essa é justamente a vantagem. O Mazda 3 compartilha o carro com CX, 3CX, 30CX, 5 e CX50. Você observa todos esses veículos, subcompactos, compactos, médios, SUVs e carros. Algo comum em alguns desses veículos é o trem de força. Muitos reclamam da desativação de cilindros nos modelos recentes devido à falta de chips. Se busca um sem desativação de cilindros, provavelmente terá que procurar outro. Este é o motor 4 cilindros 2.5 aspirado que você encontraria sob o capô desse modelo na versão não Gran Turismo ou sem turbo.
Então, havia muitos 23 por aí, e pelo que eu entendi, alguns 22, 23 e possivelmente alguns 24 do começo. Esses que vinham na forma naturalmente aspirada não tinham desativação de cilindros e não tinham o start-stop porque estavam racionando chips. E a gente sabe o que estava acontecendo há alguns anos, as marcas faziam isso com bastante frequência. Ouvi o mesmo na Mercedes. Veículos básicos vinham sem alguns recursos, enquanto os completos já os tinham. Era só por causa do racionamento de chips na época, né? Então alguns não gostam disso. Pode ser uma opção, mas o principal é que você está recebendo algo que já não se vê com frequência. Ao observar veículos como os Toyotas, que possuem o excelente transmissão continuamente variável, sua versão da transmissão continuamente variável, nota-se um sistema de engrenagens planetárias muito mais durável. Ainda é um pouco sem graça, entediante e tende a ficar monótono. O sistema transmissão continuamente variável eletrônica da Toyota é um pouco mais durável do que o que você encontra nos Hondas. Muitos veículos Honda, especialmente os menores, utilizam o sistema transmissão continuamente variável. A Nissan, infelizmente, tem uma reputação pelos problemas do câmbio e por algumas questões de confiabilidade, porque os sistemas transmissão continuamente variável eletrônica da Toyota são duráveis. Já o transmissão continuamente variável comum, nem tanto. Aqui também. Até a Subaru enfrentou problemas com a corrente, embreagem e resposta de alguns sistemas de tração. O transmissão continuamente variável costuma ser assim. Quando funciona, ótimo. Quando não, não tem solução. Pelo que vejo, é uma questão de sorte. E muitas marcas ainda não acertaram o sistema. Mas qual é o problema com o conversor de torque automático? Fabricantes de carros automáticos usam isso há anos e a Mazda faz o mesmo agora. Veja, isso é algo que se perdeu em muitos daqueles SUVs menores, subcompactos e compactos da Toyota e da Honda. A Mazda decidiu, não, vamos usar uma transmissão automática de 6 marchas. E ela acaba sendo confiável e funciona. E não é uma de 10 marchas. Você não precisa trocar de marcha 100 vezes antes de chegar a 60 km por hora, pois tem uma automática de 6 marchas. Ela encontra o ponto ideal, como engrenagens, trocas de marcha e transmissões vem fazendo há anos, mas a Mazda criou algo que é um pouco mais a moda antiga. Além disso, se você optar por um Mazda 3 na versão básica, com a tração dianteira você pode realmente ter um câmbio manual de 6 marchas e tração dianteira no Mazda 3 básico. Isso mesmo, você ainda pode escolher entre um câmbio manual de 6 marchas ou um automático de 6 marchas. Ambos já provaram seu valor ao longo de centenas de milhares e milhões de quilômetros por causa da sua simplicidade e durabilidade. É isso que a Mazda faz. Ainda me surpreende que as pessoas ignorem esses veículos, mesmo com coisas como a desativação de cilindros, que sabemos que podem ser um pouco problemáticas. Com o tempo, a Mazda mostrou que possui um veículo capaz de rodar centenas de milhares de quilômetros. Há vários documentários que comprovam a durabilidade desses veículos. Também sabemos, o RepairPal analisou muitos dados desses veículos e afirma que tem alta confiabilidade. Eles também têm custos de manutenção relativamente baixos no dia a dia, ano após ano. Você não vai gastar uma fortuna para manter esses veículos, é isso mesmo. Você provavelmente vai gastar menos por ano com manutenção do que com Toyotas comuns. Se você está gostando do vídeo até agora, vai adorar o resto do canal. Não se esqueça de clicar no botão de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Assim você saberá quando saírem novos vídeos. Segundo a RepairPal, a manutenção anual média desses veículos custa cerca de R$ 462. Agora, se você comparar isso com a média da indústria de veículos no mercado, você vai ver que está mais próximo de... São R$ 652 anuais em média para manter outro veículo rodando com custos de manutenção? Fica claro que até algumas centenas de dólares por ano já bastam. Isso pode ser o seu café com leite todo dia. Pode ser, sabe, deixar de sair para almoçar a cada 2 sextas-feiras com seus colegas do trabalho. Sempre sobra um dinheiro extra no seu bolso todo ano, devido aos menores custos de manutenção de muitos modelos modernos da Mazda. Segundo a RepairPal, veículos como este podem apresentar falhas inesperadas. Isso implica ir à concessionária, talvez levar o carro à oficina. Algo não estava funcionando direito, um defeito, um problema, então algum tipo de falha nesses veículos. E eles dizem que isso acontece cerca de 0,4 vezes por ano. Então, em outras palavras, você provavelmente vai passar quase 3 anos dirigindo antes de ter algum tipo de pane inesperada no seu Mazda. 1 em cada 10 veículos pode apresentar falha grave, como pane catastrófica, que o deixa parado na estrada. Algo pode não estar funcionando bem, o que pode gerar mais custos.
Esse número pode variar no setor, de 8% a cerca de 15%. Se for sobre veículos como o Range Rover, os reparos podem chegar a 15% ou 20%, o que é mais significativo. O interessante é que você pode escolher entre vários motores. Há 10 anos era possível optar por um motor básico, motor 2.0 4 cilindros aspirado. Em 2017, surgiu a opção de motor 2.5 litros 4 cilindros aspirado com tecnologia Skyactiv G. Você pode escolher isso. Esse motor tinha cerca de 187 cavalos, suficiente para a maioria das pessoas. Não é um carro rápido. Provavelmente você não vai precisar das suas luvas de corrida, mas ele vai te levar pelo bairro, vai te levar para o trabalho e de volta. Há uma boa opção de upgrade. Por 250 cavalos de potência, você recebe um motor 4 cilindros de 2,5 litros, levemente preparado e agora com turbo. Eu adoro a versão Gran Turismo. Ela é animada, tem personalidade e responde bem, enquanto o motor básico parece lento. Mas quero dizer, isso não é diferente de qualquer outro concorrente nesse segmento. Quando você olha para Toyotas, quando olha para Hondas, a maioria deles tende a parecer um pouco discreta. A maioria deles carece um pouco daquela verdadeira força de aceleração que você sente quando está tentando entrar naquela grande rodovia na estrada, ou algo do tipo. Esses veículos não foram feitos para alta aceleração, não são uma McLaren, são para o dia a dia, levando você ao trabalho e de volta de forma eficiente, confiável e econômica. A Toyota faz isso há anos, assim como a Honda, mas a Mazda é uma que muita gente simplesmente ignora. A Toyota sempre foi e continua sendo uma marca muito confiável. E eu ainda os colocaria em uma consideração bastante alta no geral. Mas a Mazda é uma que me surpreende que mais pessoas não escolham Mazdas. Acho esses carros mais bonitos. Em alguns casos, eles têm um desempenho melhor, mas a simplicidade de tudo isso é realmente o que torna esses carros tão bons. Olha, você tem freios a disco aqui atrás, muitos dos veículos básicos vêm com tambor. Agora, aquele ali tem discos atrás, este aqui também te dá discos aqui. Mas você ganha essas lindas rodas de liga leve cinza metálico. Você recebe bastante revestimento de plástico, o que realmente faz diferença quando você está em estradas ruins, quero dizer, em veículos como este. Você vai ter essas áreas pintadas que vão ser completamente destruídas pelas pedras. Mas você tem áreas boas que, sabe, o veículo vai aguentar muitas condições difíceis por causa de todo esse revestimento de plástico. Bem, em muitos casos, muita gente considera isso barato. Desde que você use isso em locais estratégicos assim, vai proteger a lataria de muitas condições adversas. Sabe, muita brita na estrada costuma danificar muitos desses veículos. Vendo isso, a Mazda é claramente um dos veículos que se destaca. Um bom amigo meu teve um desses, ele realmente gostava muito dele. Ele comprou um CX-50 novo, fazendo upgrade para a versão mais baixa e larga, Turbo ou Gran Turismo. Além disso, ele está na Mazda há anos e já teve outros Mazdas antes do CX-50 e do CX-5 SUVs, e ele dirige Mazdas há anos. Parecia que a lua de mel tinha acabado. Antes, ele tinha um Jeep Grand Cherokee e, devido aos problemas de transmissão, só queria se livrar dele. Era hora de deixar o Jeep e escolher algo mais confiável. Foi aí que ele finalmente experimentou e conheceu a Mazda, e desde então, nunca mais voltou atrás. Mazda é uma marca em que realmente acredito e vejo grande potencial. Muitos não levam a Mazda a sério, mas deveriam. Faça um test drive. Acho que você vai perceber que eles são mais impressionantes do que parecem e ainda tem veículos maiores. Tem também o CX-7 e o CX-9, que são os veículos de tamanho completo deles. O CX-9 oferece mais itens de luxo. O modelo de tamanho completo traz um motor 6 cilindros em linha turbo alimentado. Eles buscam aperfeiçoar e criar, inspirados na BMW, a fórmula de um 6 cilindros em linha suave. Mas eles são grandes e muito confortáveis, e nas versões topo de linha são verdadeiros foguetes. Apesar de ser um SUV grande, a Mazda mantém a sensação de um carro pequeno e esportivo. Se procura um SUV pequeno ou grande, eles têm o que você precisa. Lembre-se, recomendo poucos SUVs de 3 fileiras, pois muitos são os grandes modelos da General Motors. Muitos, como o Jeep e o Grand Cherokee L, não são conhecidos pela confiabilidade. Eles têm tecnologia, recursos e tamanho, mas muitos pecam na qualidade e confiabilidade. É nisso que a Mazda se destaca, segundo minha experiência e relatos de outros. Eles são praticamente à prova de balas. Dito tudo isso, dá uma olhada. O que acontece com essa confiabilidade? Espero ver todos no próximo vídeo. Até logo, tchau!